Chegando lá, conversando com ela, achando que ela ia falar em hebraico as bênçãos araônicas. E ela diz, não, eu sou ateia. Imagina o que essa mulher já não ouviu. O que já não tentaram convencer ela. Mas quando eu li esse texto e me recordei do método de Jesus para com Nicodemos e a mulher samaritana, eu me lembrei que o método de Jesus não é o da religião, que é o do convencimento persuasivo. O método de Jesus é o diálogo misericordioso. Fomos caminhando todos os dias. Quando chegou no meio pro fim da viagem, quando a gente estava numa das cidades lá, que eu já nem lembro, porque eu vi tanta coisa. Eu estava passando. E ela falou assim, Pedro, vem cá. Explica pra ela como os cristãos veem os judeus em relação a Cristo ter crucificado. Me pegou ali de bate-pronto. Eu virei e falei assim, a gente não culpa os judeus. A gente não tem raiva dos judeus. A gente não odeia os judeus. Porque quando a gente lê o Novo Testamento é muito claro que, em primeiro lugar, foi a vontade do Pai que o Filho fosse crucificado. Respondi isso. Aí, na conversa, ela vira pra mim, e aí ela faz uma pergunta pra mim. Na verdade, ela faz um comentário. Ela diz assim, eu nunca entendi essa ideia de Deus ter permitido a gente errar para que o próprio Filho dele fosse crucificado. Era uma conversa. A hora que ela falou aquilo, eu muito naturalmente expliquei pra ela o que eu vou explicar pra você, enquanto eu fui percebendo a fisionomia dela ir mudando. Naquele minuto de fala, eu falei assim, primeiro, Deus nos criou como seres livres, e Ele nos deu a oportunidade de obedecer ou não a Ele, porque Ele queria uma resposta sincera do nosso coração. Mas Ele sabia que a gente ia pecar. Ele sabia que nós iríamos desobedecer e que iríamos pagar uma dura consequência a respeito disso. Mas eu vou te responder o porquê que Deus permitiu isso. Porque se Ele não tivesse permitido com que a gente o abandonasse, a gente teria apenas conhecido a face poderosa dele em nos criar. Mas quando Ele permite que a gente o desobedeça e fuja da presença dele, Ele mesmo toma a iniciativa e nos resgata para nos salvar. Então, por causa disso, a gente pode conhecer a face misericordiosa dele. A gente pode aprender o que significa graça. Porque se por um lado fomos nós que nos afastamos, por outro lado foi Ele quem se reaproximou primeiro. E ela ficou olhando e ali eu tenho certeza que foi algo que o Espírito me deu na hora para usar uma analogia. Eu falei assim para ela, e Deus não desiste de nós porque Ele é igual uma mãe. Sabe quando você tem um filho perdido? Ou nas drogas, ou no crime, ou na desobediência, ou na rebeldia. Todo mundo chega para essa mãe e fala assim, manda esse menino pro inferno, vai viver tua vida, vai conhecer o mundo. Para de se preocupar, ele já mostrou que não liga pra você. Vai viver sua vida. E todo mundo segue a vida, mas a mãe não consegue. Falei, essa questão, Deus é assim. Todo mundo desistiu. E ninguém acredita na transformação das pessoas mais. Mas Deus nunca desiste da gente. E Ele vai até o fim. Eu falei isso, só que eu falei mais rápido e mais friamente. Uma pessoa que conviveu muito comigo na viagem chegou pra mim e depois falou assim, cara, o que você falou pra ela? Porque quando eu cheguei lá, ela tava com o olho estatelado e parado. Aí eu falei assim, a gente tava conversando. Em vez de, como eu imagino que talvez algumas pessoas já tentaram sentar e provar e argumentar numa conversa, talvez a semente do evangelho foi plantada. O método de Jesus não é do discurso persuasivo, mas é da conversa misericordiosa. A pergunta é, estaremos próximos o suficiente das próximas pessoas e gerações para podermos apresentar o Cristo para elas? Porque de longe não dá certo. Se você quer firmar um compromisso com Deus essa manhã, de dizer, eu quero ser como Jesus e beber do mesmo cálice com pessoas diferentes, faça essa oração diante de Deus. Quando Jesus fala, me dê um pouco de água, o que a mulher entendeu era o óbvio. Se ele não tem balde e nem copo, quando ele me pede água, ele está falando que vai beber do mesmo cálice que o meu. Só que o judeu não bebe do cálice do samaritano. Só que depois ela descobriu que a fonte não era o poço, mas era a água viva. E quando a fonte é a mesma, o cálice também pode ser o mesmo. Quando a fonte é Cristo e não a religião, eu consigo comungar com alguém que pensa diferente de mim. Quando a fonte é Cristo e não a religião, eu consigo fazer parte de uma comunidade de pessoas distintas de mim. Quando a fonte é o amor sacrificial, eu consigo amar pessoas que não me dão motivos para tal. Esse é o Evangelho de Jesus. E eu oro para que a igreja, pós-eleição, seja essa igreja. Porque eu não estou mais pensando na minha geração. Porque eu conheci Jesus. Eu creio que eu estou salvo, eu sou salvo. Mas qual é a igreja que a gente vai deixar? Eu espero que seja do que todos partindo do mesmo cálice. Pois sabem que a fonte não é religião, mas é o Messias. Amém?